Olha, a Globo tá indo pra cima do bolsonarismo, mas tá indo pra cima mesmo. Ontem, no Jornal Nacional, logo depois, engraçado, a decisão que mandou prender o Queiroz saiu 5 minutos antes de começar o Jornal Nacional. Mas logo depois dessa decisão, a Globo noticiou que o Queiroz vai voltar pra jaula, ele e a esposa dele também vai ser presa. E aí, logo depois, uma bomba, paf! Flávio Bolsonaro, ou não Flávio Bolsonaro, mas alguém talvez ligado a ele, ameaçou de morte o ex-dono da loja de chocolates que o Flávio comprou. O ex-dono da loja de chocolates do Flávio Bolsonaro, ele falou no depoimento dele ao Ministério Público do Rio de Janeiro que ele vendeu a loja para o Flávio e para o sócio dele e que logo depois ele descobriu que essa loja do Flávio emitia notas fiscais frias, notas fiscais falsas. Isso é lavagem de dinheiro, gente. Eu vou explicar como. E aí quando ele pensou em denunciar isso, ele foi ameaçado, a esposa dele recebeu foto de alguém sendo enforcado, falou toma cuidado e tudo mais. Aí quando ele foi ameaçado de morte pelo Flávio, pelo sócio do Flávio, aí ele resolveu ficar quietinho. Mas aí no Ministério Público ele foi lá, mostrou as ofensas, mostrou tudo, e falou, então a coisa tá feia pro Flávio, o Flávio tá pra ir preso. Tô falando, aguarde, o Flávio vai preso em algum momento. Eu até fiz a aposta aqui. Quem vai preso antes, Flávio ou Carluxo? Eu ainda mantenho a aposta no Flávio. E o fato da Globo tá batendo forte no Bolsonaro significa uma coisa. A trégua que o Bolsonaro tá tentando fazer com esse grupo, que é o grupo PSDB, Globo, Mercado Financeiro, Temer e tudo mais, não está adiantando, porque se adiantasse, a Globo ia dar uma trégua para o Bolsonaro de algum tempo e falar, não, vamos parar aqui, vamos ignorar os erros do governo e vamos tratar o Bolsonaro igual a gente tratava o Temer. O Bolsonaro ele está tentando fazer um acordo, até mandou o Temer para o Líbano, colocou um aliado do Temer como líder do governo Bolsonaro, o Ricardo Barros, colocou ele como líder do governo na Câmara, mas spoiler, não vai dar certo. Talvez o Bolsonaro consiga uma pequena trégua política por algumas semanas, mas não vai passar disso. A coisa vai começar a ficar feia para o Bolsonaro, até porque hoje saiu a pesquisa de que a popularidade dele aumentou e todo mundo que quer ver o Bolsonaro cair olhou essa pesquisa e falou, opa, peraí, a gente vai ter que começar agora a agir seriamente, porque o que a gente fez até agora não surtiu efeito. Então a coisa tende a ficar mais feia para o Bolsonaro nas próximas semanas. Aguarde. Mas antes disso, um segundinho, antes de eu falar os motivos e explicar por quê. Curte o vídeo e se inscreve no canal, porque você se inscrevendo no canal, você ajuda muito na oposição ao desgoverno e para o Brasil voltar a ter progresso, porque o Bolsonaro ele inunda as pessoas com fake news todos os dias, em todas as redes sociais possíveis. Qualquer pessoa que tenha um celular na mão, a pessoa está recebendo fake news e vai se deparar com alguma fake news bolsonarista em algum momento do dia, e as pessoas despolitizadas acabam comprando a narrativa do Bolsonaro, elas acabam aderindo à narrativa do Bolsonaro porque elas são bombardeadas com isso, acabam acreditando, sendo enganadas, são vítimas disso. Pra gente quebrar as mentiras no meio, um segundinho, você curte o vídeo, se inscreve no canal e nós vamos pra cima deles sem medo, porque tem muita parte da esquerda que tinha medo e tudo mais, receio de ir pra cima do Bolsonaro, de sofrer represália, mas aqui não, a gente vai pra cima. Inclusive, semana que vem teremos novos eu vou mostrar vários outdoors contra o Bolsonaro no Brasil inteiro, pra mostrar que a gente tá realmente indo pra cima. Então, um segundinho, curte e se inscreve. Agora, vamos falar sobre isso. Olha só, a Globo tá produzindo vários vazamentos do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o Flávio, e a Globo é quem está não produzindo, mas é quem está divulgando esses vazamentos. Ou seja, alguém da Globo tem contato com alguém do Ministério Público, fala, vem, manda os vazamentos, manda. Ou alguém do Ministério Público já mandou tudo e a Globo está apenas publicando a conta-gota. Da Globo, que é especialista nisso, é só ver o que fez durante a Lava Jato. Só que o pessoal da Globo percebeu uma coisa, não é tão fácil bater no Bolsonaro como era bater no PT, porque o Bolsonaro tem as redes sociais e sabe usá-las. O PT não tinha as redes sociais e até hoje não sabe usá-las, não sabe mesmo. Comenta aí, o PT sabe usar a rede social? Mas não sabe mesmo. A Globo bater no PT é bater em uma luta de boxe em que um dos lutadores está com os braços amarrados, e o outro é a Globo batendo. O Bolsonaro não, é uma luta de gigantes. A Globo bate
usando a comunicação da TV, do rádio, da TV a cabo e tudo mais, e o Bolsonaro rebate utilizando a internet e as redes sociais, alcançando milhões de brasileiros que nem sequer assistem jornal. Então, é uma briga de cachorro grande. Aí o que acontece? A Globo tá percebendo que não tá funcionando. Pô, todo dia vazamento novo contra o Flávio. Hoje, a Globo também divulgou que o Ministério Público do Rio de Janeiro tá investigando o Carlos. Olha só, o Carlos Bolsonaro vai começar a ter problema com o Ministério Público. Estão investigando, eu falei aqui, muito tempo atrás, vão investigar o Carlos pelos funcionários fantasmas. O Ministério Público já está descobrindo que o Carlos Bolsonaro tinha uma funcionária que ganhava R$3.000 por mês em 2003. R$3.000 por mês em 2003 eram 15 salários mínimos. É como alguém que ganhasse hoje R$15.000 por mês. Então, em 2003. E ela nunca foi trabalhar. Era uma senhora de 72 anos que nem sequer morava no Rio de Janeiro. Funcionária de Carlos Bolsonaro, que era vereador do Rio de Janeiro. Aí, quando a reportagem da Globo foi perguntar para ela o que ela fazia para o Carlos Bolsonaro, ela falou, não, eu ia uma vez por mês lá, batia o ponto, e uma vez por mês para bater o ponto, para poder receber o salário, era funcionária fantasma. Mas ela disse que ia lá, batia o ponto e pegava uns panfletos para panfletar em Nova Iguaçu. Só tem um problema, ela ganhava 15 salários mínimos para panfletar. E não é nem na cidade em que o Carlos Bolsonaro, ele é vereador, no Rio de Janeiro. Ele não tem votos em Nova Iguaçu, porque ele nem pode ter. O pessoal de Nova Iguaçu vota em vereadores de Nova Iguaçu. Não faz sentido. Aí descobriram que tem outros funcionários dele também ganhando uns salários altíssimos, mais de 10 salários mínimos, que também iam panfletar em cidades que ficam a 150, 160 quilômetros do Rio de Janeiro. Tinha uma funcionária fantasma do Carlos Bolsonaro que também ganhava um salário altíssimo, só que ela estudava em Resende, a 171 quilômetros do Rio de Janeiro. Engraçado é que até a distância, né? 171. A 171 quilômetros do Rio de Janeiro, ela estudava. E aí ela falava, não, eu ia e voltava todos os dias, só que são 3 horas de carro. Ela quis convencer as pessoas de que ela viajava 6 horas por dia para trabalhar com o Carlos Bolsonaro no gabinete dele. Aí quando perguntaram para ela, tá bom, você sabe o nome de algum funcionário do gabinete do Carlos Bolsonaro? Ela falou, não. Você batia ponto? Também não. Então você viajava 6 horas por dia, 3 para ir, 3 para voltar, para ir para o gabinete do Carlos Bolsonaro, você não lembra o nome de um colega de trabalho e você nem sequer batia o ponto. Olha só, o nome disso é funcionária fantasma. Então a Globo está trazendo essa denúncia, a Globo trouxe a denúncia de que o Flávio Bolsonaro lavava dinheiro com a loja de chocolates, como ele emitia notas fiscais com o valor do produto, mas ele cobrava menos. Olha só, um panetone que custa R$100, ele vendia por apenas 80, mas ele emitia a nota fiscal de que ele vendeu por 100. Aí você vai falar, mas por que, Thiago, ele ia ter 20 de prejuízo? Esses 20 ele inteirava com dinheiro da rachadinha, com dinheiro que ele roubou meu e seu. E aí quando ele paga o imposto sobre isso tudo, porque ele emitiu a nota fiscal, na hora que ele pagou o imposto, aqueles R$20 eram dinheiro sujo e virou dinheiro limpo. E aí, fora isso, ele também fazia notas fiscais frias de produtos que ele não vendeu. Falou, vendemos aqui 1.000 panetones. 1.000 panetones a R$100 cada R$100.000, entrou tudo em dinheiro vivo, viu? Tudo dinheiro vivo. Aí ele paga o imposto sobre esses R$100.000, lavou algumas dezenas de milhares de reais. Vamos supor, se é 10% de imposto, ele lavou R$90.000, que é o que sobrou para ele, dinheiro de rachadinha. É assim que o Flávio Bolsonaro lavava dinheiro com a loja de chocolate. Quem diz não sou eu, o Thiago, é o Ministério Público do Rio de Janeiro, são os investigadores. Agora o Queiroz está indo preso hoje, já foi fazer exames. A polícia judiciária já o levou para fazer exames, voltou para casa, tá arrumando as coisinhas dele para ir para jaula. A Márcia Aguiar também tá arrumando as coisinhas dela para ir presa. Essa é até a notícia de que ela chorou muito quando ficou sabendo da prisão, falou que era uma emboscada. Lugar de bandido. Bandido bom não é bandido morto? Essa ainda tá na... Ele não falava, bandido bom é bandido morto. O Queiroz, a esposa, as filhas, eles ainda estão na vantagem que não pediram a morte deles, é só prisão que a gente está pedindo. Se fosse assim pela lei que os bolsonaristas falam, a gente já está pedindo a morte deles, não ia estar pedindo a prisão, concorda? Bandido bom é bandido morto para eles, quando o bandido é preto, é pobre, algum bandido desses que eles não gostam. Senão, não. Senão aí, bandido bom é bandido em prisão domiciliar, ou bandido bom é bandido solto. Essa que é com o Bolsonaro. E aí o que acontece? A Globo tá percebendo que não tá surtindo muito efeito. Em Brasília, tá todo mundo meio assim, olha, o Bolsonaro tá tentando se aproximar do Centrão, tentando se aproximar do grupo do Temer, acenando pro Gilmar Mendes e pro Alexandre de Moraes, que tem o Bolsonaro na palma da mão,
E aí o Bolsonaro espera os sinais de volta, né? Eu acenei, agora vamos ver como é que eles acenam de volta. O aceno da Globo foi pancada, pancada, pancada. Pancada ontem no Jornal Nacional, pancada hoje com a matéria de que o Carlos também está sendo investigado por funcionários fantasmas, e mostrando, a reportagem da Globo foi lá para mostrar, ó, tem todos os indícios. O Ministério Público tá aqui, tá tudo mastigadinho aqui, ó. Até quem vocês têm que chamar para depor, tá tudo aqui. Vamos atrás do Carluxo, vamos atrás? Então, o aceno de volta pro Bolsonaro não foi nada bom. E aí o que o Bolsonaro tá tentando fazer? Ele tá tentando conseguir uma maioria ou alguma coisa assim, fazendo corpo a corpo, usando assim a credibilidade que tem o Temer junto aos deputados, que ele tem muita credibilidade junto aos deputados, junto ao povo brasileiro não, mas para conseguir uma maioria, para ver se ele consegue turbinar o Renda Brasil, para ele começar a dar dinheiro para as pessoas mais pobres, para ele manter a popularidade, ou o Bolsonaro ele quer chegar a uma popularidade alta, chegar a mais de 50%. Dizem aí, todos os analistas políticos, eu li muito sobre isso nas eleições de 2014 e de 2018, dizem todos que um governante que tem 45% de aprovação se reelege. É muito raro, mas muito, muito raro que alguém tenha 45% de aprovação e não se reeleja. Se tiver mais de 45% de aprovação, a reeleição é praticamente certa. A não ser que a rejeição seja muito grande por algum motivo. Claro, há exceções, mas essa é a via de regra. A exceção só confirma a regra. Um governante com entre 40% e 45% de aprovação pode ser eleito ou não. Menos de 40% é difícil. Acontece, mas é difícil. Aí depende das circunstâncias. O Bolsonaro tem 37% de aprovação hoje. Ele chegou a ter 20 e poucos, subiu para 32 e agora tem 37. Ele quer chegar aos 45, 50 para ele falar, ó, consigo me reeleger. Porque se ele chegar nesse patamar, vai ficar muito mais difícil para o TSE caçar a chapa do Bolsonaro. E agora imagine que Rodrigo Maia, Dória, Alexandre de Moraes, Barroso, aí são grupos diferentes. Rodrigo Maia, Dória, Alexandre de Moraes em um grupo político. Barroso, Luiz Fux, que vai ser presidente do STF a partir do mês que vem, se eu não me engano. Barroso, Luiz Fux, Fachin e tal. Eles todos querem a cabeça do Bolsonaro, porque o Rodrigo Maia 1, ele quer colocar um aliado dele como presidente no ano que vem, com a chapa caçada. 2, sem o Bolsonaro pelo caminho, abre caminho para o João Dória, que vai tentar usar a vacina para se alavancar. E tem aí 2 anos, ele deve ter alguma carta na manga, para tentar se alavancar, para ter alguma chance de ser presidente. Porque do jeito que está hoje, não tem chance nenhuma. E enquanto isso, o grupo do Sérgio Moro tem que derrubar o Bolsonaro para que o Sérgio Moro tenha alguma viabilidade. Porque o adversário do Sérgio Moro em 2022 não é o Lula, não é a esquerda, é o Bolsonaro. Que quem está disputando o voto com ele é o Bolsonaro. Então tem muitos grupos tentando derrubar o Bolsonaro vai ter que turbinar o Renda Brasil, porque com uma popularidade alta vai ser muito mais difícil do TSE caçar a chapa dele. Mesmo dizendo, mas Thiago, não é um julgamento jurídico, é a justiça? Mas infelizmente a gente sabe que a justiça no Brasil segue a política. Não, é muito raro no STF um julgamento envolvendo políticos, ou no TSE, que não tenha política envolvida e que seja simplesmente na letra fria da lei, sem saber quem é o réu, sem saber quem é a acusação. Isso não, infelizmente, esse tipo de coisa não existe. É só ver o Fachin, que quando é para Lava Jato, se ele precisa rasgar a Constituição na frente dos outros ministros do STF, ele rasga, queima a Constituição, toca fogo, porque ele faz de tudo, distorce a lei para salvar o Sérgio Moro sempre. A gente sabe que há juízes que também estão sempre contra o PT, custo que custar, o Fachin, Fux, Barroso, esses aí. Então a gente sabe que os julgamentos são políticos. Num julgamento político, o Bolsonaro precisa de uma popularidade baixa. Do jeito que ele estava com 30%, dava para caçar a chapa. Com 37%, talvez ainda dê. Muita gente diz, mas a popularidade alta do Bolsonaro não se sustenta. Comenta, você acha que se sustenta? Se ele conseguir turbinar o Renda Brasil, pode se sustentar por muito tempo, sim. O problema é, ele vai conseguir? Já há forças em Brasília, Rodrigo Maia, por exemplo, dizendo não vamos deixar o Bolsonaro, vamos colocar o teto de gastos como um limite. E aí o que acontece? O que o Congresso pode fazer é o que fizeram com a Dilma. A Dilma não tinha teto de gastos, mas começaram a aprovar pautas bombas que
aumentam os gastos do governo. E aí, aumentando os gastos do governo em outras áreas, o Bolsonaro não vai achar dinheiro para turbinar o Renda Brasil e para pagar as pessoas mais pobres. E aí a crise econômica vai ficar escancarada. E esse pessoal mais pobre que começou a apoiar o Bolsonaro vai parar de apoiar o bolsonarismo. Então, já estão preparando, vamos para os próximos meses, bombas para colocar na mão do Bolsonaro. Vamos ver se vai dar certo ou se não vai. Mas o que tende a acontecer é que todas as forças que estão contra o bolsonarismo vão abrir o olho a partir de agora. A Globo já abriu o olho e também eles devem estar pensando num bom plano contra o Bolsonaro. Só que do outro lado tem o Bolsonaro, que tem a máquina pública nas mãos e que tem assessores, por mais que a maioria dos bolsonaristas sejam muito burros, alguns não são. E eles sempre tentam algum plano. Então vamos ver o que vai acontecer. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal. Falou!